Olá pessoal, dando sequência a um conjunto de vídeos que postei minutos atrás, neste vídeo de número 4 nós vamos concluir o estudo das disposições gerais do CPC no tocante aos prazos. E justamente por isso trago para análise, logo de início, o artigo 230 do Código de 2015, cuja redação é exatamente a seguinte: o prazo para a parte, o procurador, a Defensoria Pública, a Advocacia Pública e o Ministério Público será contado da citação, da intimação ou, conforme o caso, da notificação. Ora, por que é assim? Justamente porque a citação, a intimação e a notificação é que conduzem a esses sujeitos uma informação processual e que lhes permite a prática do ato processual sucessivo dentro do respectivo procedimento. Logo, nada mais coerente do que o Código atrelar o começo do prazo processual à prévia citação, à prévia intimação ou, conforme o caso, à prévia notificação desses sujeitos processuais. Beleza? Muito bom. Dito isto, nós precisamos agora examinar o artigo 231 do CPC, para o qual eu chamo a atenção de vocês. Tudo porque é no artigo 231 que se encontra uma relação de datas que são consideradas o dia do início do prazo processual. E se essas datas que nós vamos conhecer são consideradas o dia do início do prazo processual, em regra e salvo disposição legal em sentido contrário, essas datas devem ser suprimidas da contabilidade desses prazos, como já procurei mostrar no vídeo de número 3. Aliás, se ficou alguma dúvida sobre essas regrinhas de contagem de prazo, eu os remeto ao mencionado vídeo, cuja releitura, cuja revisão é fundamental para nós então entendermos essas datas às quais eu vou me referir agora. Legal? Bem, mas quais são, enfim, as datas que o CPC considera como dia do início do prazo processual? Nós temos aí 9 regrinhas. Vamos a elas? Regra de número 1. É considerado o início do prazo processual a data da juntada do aviso de recebimento aos autos, quando a citação ou a intimação se der por correio. Regra número 2. É considerado o dia do início do prazo processual a data da juntada aos autos do mandado, quando a citação ou a intimação se der por oficial de justiça. Regra de número 3. É considerado o dia do início do prazo processual a data da publicação, quando a intimação for veiculada no Diário da Justiça, seja ele eletrônico, seja ele impresso. Regra de número 4. É considerado o dia do início do prazo processual a data em que ocorrer a citação ou a intimação, quando realizada pelo escrivão ou pelo chefe de secretaria, no interior da respectiva repartição pública forense. Regra de número 5. É considerado o dia do começo a data em que ocorrer a carga dos autos, quando a intimação se der com a retirada dos autos em carga do interior do cartório ou da secretaria. Entenderam? Regra de número 6 agora, e vocês verão como ela muda. É considerado o dia do início do prazo processual o dia útil seguinte ao fim da dilação assinada pelo juiz, quando a citação ou a intimação se der por edital. Veja, o dia útil seguinte ao final da dilação assinada pelo juiz, quando a citação ou a intimação se der por edital. A propósito, eu lembro que essa dilação, segundo o CPC, pode variar de 20 até 60 dias, conforme a deliberação do juiz da causa. Portanto, terminado o prazo de dilação, é considerado o dia do início do prazo processual
o primeiro dia útil seguinte ao término da mencionada dilação. Legal? Regra de número 7. É considerado o dia do início do prazo recursal o dia útil seguinte ao teor da consulta realizada quando a citação ou a intimação for veiculada por meio eletrônico, ou então o dia útil seguinte ao término do prazo legal assinado para que se dê a consulta, a citação ou a intimação quando elas forem realizadas por meio eletrônico. Regra de número 8. É considerado o dia do início do prazo processual a data da juntada do comunicado de cumprimento da carta feito pelo juiz deprecado ao juiz deprecante. Artigo 232. Finalmente, regra de número 9. É considerado o dia do início do prazo processual a data da juntada da carta aos autos de origem, quando a citação ou a intimação se der em cumprimento de carta e não houver o comunicado previsto pelo artigo 232. Foi claro? Bem, eu reconheço que nós temos aqui um conjunto muito expressivo de regras que indicam qual é o dia do começo do prazo processual. E que não é tão simples assim memorizar todas elas, né? Por isso, recomendo que vocês sempre tenham à mão o Código de Processo Civil e que consultem, tanto quanto possível, o referido artigo 231. Legal? Bem, seguindo um pouco adiante, o que nós precisamos estudar agora são algumas regras que o CPC veicula de contagem do prazo de contestação quando houver no processo litisconsórcio passivo. Isto é, regras de contagem do prazo de contestação quando no processo existirem 2 ou mais réus. E o que é que vocês perceberão à medida com que nós formos expondo, indicando essas várias regras de início do prazo de contestação? Que o prazo para os litisconsortes passivos é sempre unitário. Isto é, o prazo para os litisconsortes passivos, para 2 ou mais réus contestarem o pedido inicial, sempre tem início na mesma data. Portanto, o prazo flui para eles a partir do mesmo momento ou do mesmo fato processual. Mas vamos então a essas regras de contagem de prazo de contestação para litisconsortes passivos. Regra número 1. Conta-se o prazo de contestação para eles da juntada do último aviso de recebimento aos autos, quando a citação se der por correio. Regra 2. Conta-se o prazo de contestação para os litisconsortes passivos da juntada do último mandado devidamente cumprido aos autos, quando a citação se der por oficial de justiça. Regra de número 3. Conta-se o prazo de contestação para os litisconsortes passivos da data em que ocorrer a última citação realizada pelo escrivão ou pelo chefe de secretaria no interior da respectiva repartição pública forense. Regra de número 4. Conta-se o prazo de contestação do dia útil seguinte ao fim da dilação assinada pelo juiz, quando a citação se der por edital. E como já mostrei a vocês, esse prazo de dilação, segundo o CPC, pode variar de 20 a até 60 dias, conforme deliberação judicial. Regra de número 5. O prazo de contestação para os litisconsortes passivos conta-se do dia útil seguinte à última consulta ao teor da citação feita no portal eletrônico, ou então ao término do último prazo para que se dê a consulta quando a citação for feita por meio eletrônico. Regra de número 7. Conta-se o prazo de contestação da juntada do último comunicado de cumprimento da carta aos autos do processo. Comunicado este feito pelo juiz deprecado ao juiz deprecante. CPC, artigo 232. E, finalmente,
conta-se o prazo de contestação da juntada da última carta aos autos de origem quando não houver o comunicado previsto pelo artigo 232, a que eu me referi no item anterior. Ok? Portanto, para os litisconsortes passivos, o prazo de contestação é sempre unitário, porque ele sempre tem início em um mesmo momento processual. Vale lembrar, por exemplo, a juntada do último AR dá início ao prazo para todos os litisconsortes. A juntada do último mandado aos autos dá início ao prazo de contestação para todos os litisconsortes. A última citação feita pelo escrivão ou chefe de secretaria dá início ao prazo de contestação para todos os litisconsortes. E assim sucessivamente, conforme procurei mostrar a vocês. Legal? Bem, antes de nós terminarmos esse vídeo, só nos resta mais uma observação. Enfim, uma última regra de direito processual relacionada à contagem dos prazos. E qual era? Quando há litisconsortes no processo e eles são intimados, o prazo para que esses litisconsortes pratiquem os atos processuais que lhes incumbem é agora contado individualmente de cada intimação para o respectivo litisconsorte. Logo, enquanto o prazo para os litisconsortes contestarem é unitário e sempre tem início na mesma ocasião, no mesmo momento processual, intimados para a prática de outros atos processuais, os prazos para esses litisconsortes fluem individualmente e não mais de modo unitário, e fluem individualmente a partir das respectivas intimações. Então, se um litisconsorte foi intimado hoje, de hoje começa a contar o prazo para ele praticar determinado ato processual. Se outro litisconsorte for intimado amanhã, é de amanhã que se inicia o prazo processual para o respectivo litisconsorte praticar o ato que lhe incumbe. Entenderam? Portanto, regras diferentes e que precisam ser observadas. Legal? Bem, com essas considerações, eu termino então a análise das disposições gerais que o CPC reúne a respeito dos prazos. Eu espero sinceramente que vocês tenham gostado dessa sequência formada por 4 vídeos. E se gostaram, podem deixar aí o seu like. Por outro lado, se as minhas explicações ensejaram dúvidas, mande essas dúvidas para nós e eu vou procurar saná-las no menor tempo possível. Tá joia? No mais, recomendo a vocês bastante vigor, bastante disposição para o estudo do direito processual. Afinal, é com esforço, com suor, com determinação que a gente consegue prosperar na vida. Tá joia? Obrigado pela atenção e um forte abraço para todos.